Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. Subscribe aqui no Novi. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Clara May Whitfield atirou os seus últimos $3 no chão congelado, aos pés de Thomas Harding, e olhou-o diretamente nos olhos. Fique com eles, disse. Compre uma consciência. Ele não vacilou. A sua nova esposa estava na porta atrás dele, braços cruzados, lábios curvados, num sorriso que não era bem um sorriso. A porta da única pensão em Coldwater Creek, Wyoming, fechou-se com um clique suave e final, e Clara ficou sozinha na pior nevasca que o território tinha visto em 10 anos. Tinha 28 anos. Não tinha para onde ir, e a neve já lhe passava pelos tornozelos. Se esta história o a comoveu, por favor, subscreva o canal, ative o sininho de notificações e deixe um comentário dizendo de que cidade está a assistir. Quero ver até onde esta história viaja. Agora, vamos começar. O vento vindo das montanhas de Wyoming não pediu permissão. Atingiu Clara diretamente no rosto no momento em que ela se virou da porta de Thomas Harding, e ela ofegou. Não de frio, embora o frio fosse selvagem, mas do peso súbito e absoluto da compreensão de que tinha cometido um erro catastrófico. 2 dias numa diligência barulhenta desde Kansas City, $41 poupados em 3 anos a lavar roupa. Um anúncio recortado da parte de trás do Missouri Dispatch, dobrado e redobrado até o papel ficar macio nas dobras. Viúvo. 2 filhos. Procura mulher capaz e de bom caráter. Coldwater Creek, Wyoming. Apenas consultas sérias. Ela escreveu 4 cartas a Thomas Harding antes que ele respondesse. Tinha memorizado a sua resposta final. Venha antes de dezembro. Os rapazes precisam de um toque feminino antes que o inverno se instale com força. Ela tinha vindo antes de dezembro. Tinha vindo na data exata que ele especificara. E Thomas Harding abriu a porta com uma nova esposa ao seu lado, uma mulher de rosto suave de Cheyenne, com quem ele se casara 3 semanas antes, e olhou para Clara do jeito que um homem olha para uma conta que tinha esquecido que devia. Enviei uma carta, disse ele. Nunca a recebi. Bem, ele olhou para a esposa. As coisas mudaram. Posso ver isso. Lamento a sua situação, senhorita. Lamento mesmo. Clara ficou naquele alpendre por 10 segundos completos, a mala de viagem nas 2 mãos. O frio a passar pelo seu casaco, a olhar para o homem que a tinha convocado através de metade do país, e depois se esqueceu de cancelar a encomenda. Pensou em chorar. Pensou em gritar. Pensou nos $41. Então pousou a mala, meteu a mão no bolso do casaco, tirou os $3 que lhe restavam depois de pagar a passagem da diligência e atirou-os aos pés dele. Fique com eles, disse. Compre uma consciência. A porta fechou-se. Clara pegou na mala e voltou para a tempestade. Coldwater Creek não era uma cidade grande. Tinha uma rua principal, uma mercearia, um estábulo, uma igreja que servia também de escola, um salão que não se preocupava em servir de mais nada e uma estação de comboios no extremo da estrada, que atendia passageiros 3 vezes por semana, quando o tempo o permitia. O tempo não o tinha permitido nos últimos 4 dias. Clara andava de cabeça baixa e com a mala pressionada contra o peito. Contou os edifícios à medida que passava por eles. Procurava uma placa que dissesse hotel, ou quartos ou mesmo pensão. Encontrou primeiro a mercearia, um edifício largo e quadrado com luz amarela a atravessar o gelo nas janelas. Empurrou a porta. O calor atingiu-a como uma parede. Ficou na porta por um segundo grato, deixando-o passar pelo seu rosto. E então uma voz atrás do balcão disse: Feche essa porta, quer? Está a deixar sair todo o calor. Ela fechou a porta. O homem atrás do balcão tinha uns 50 e poucos anos, com um grosso bigode cinzento e a expressão particular de um homem que tinha decidido a sua opinião sobre si antes de ter acabado de entrar pela porta. Uma placa de estanho acima da sua cabeça dizia Harold Briggs, mercearia geral. Posso ajudar? Disse ele. Não parecia querer ajudá-la. Procuro um quarto, disse Clara. Uma pensão. Um sítio onde possa ficar por 2 ou 3 noites enquanto espero pela próxima diligência para sul. Harold Briggs olhou-a lentamente.
Os seus olhos moveram-se da mala para o casaco, para o rosto e depois de volta para a mala. Veio na diligência da tarde. Sim, senhor. De onde? Kansas City, Missouri. Longe. Ele não disse como se fosse impressionante. Disse como se fosse suspeito. Tem alguém aqui? Clara pensou brevemente em mentir. Eu pensei que tinha. Não funcionou. Briggs pousou o frasco que estava a segurar. É a mulher do catálogo, a que veio para Tom Harding. As palavras caíram como um tapa, não apenas dolorosas, mas humilhantes, porque alguém tinha estado a observar e a falar. E toda a cidade já sabia. Eu era, disse ela, cuidadosamente. A situação do Sr. Harding mudou. Estou simplesmente a procurar um quarto enquanto organizo uma viagem alternativa. A viúva Pearson acolhe hóspedes, disse Briggs lentamente. Mas ela disse-me esta manhã que está cheia por causa da tempestade. Já tem 3 viajantes do autocarro bloqueado lá presos. Ele fez uma pausa. E não acho que ela acolheria um estranho em vez dos seus clientes habituais. Há mais algum lugar? Elia BRA. Há mais algum lugar? Há mais algum lugar? Não em Coldwater Creek. Clara sustentou o seu olhar. Então vou dormir na estação. A estação fecha depois das 6, disse Briggs. Ele disse isso sem desculpas, sem qualquer preocupação visível com o que essa informação significava para a mulher que estava à sua frente. O chefe da estação vai para casa para a sua família. Não volta até de manhã. Entendo. A voz de Clara era muito firme. Tinha aprendido há muito tempo que mostrar desespero a pessoas que já tinham a vantagem era como dar-lhes uma arma. Obrigado pelo seu tempo, Sr. Briggs. Ela virou-se para a porta. Senhorita. A voz de Briggs tinha uma nova nota. Não era bem gentileza, mas algo adjacente a ela. Desconforto. Talvez a tempestade piore esta noite. Não devia estar lá fora. Agradeço a preocupação. Ela pôs a mão na porta. Eu me viro. Ela voltou para o frio. Tinha estado em pé na varanda coberta da mercearia por aproximadamente 7 minutos, tempo suficiente para o frio deixar os seus dedos, mas não o suficiente para admitir que não tinha um plano. Quando ouviu o som de cavalos, não um cavalo, vários, a mover-se rapidamente, apesar da neve e da escuridão. Uma carroça surgiu pela estrada principal, com 2 cavalos de tiro a forçar contra o vento, o seu hálito a sair em grandes nuvens brancas. O homem no banco era grande, tão grande que Clara notou o mesmo à distância, e conduzia como um homem que sabia exatamente para onde ia, e não pretendia parar por nada. Parou para a mercearia. Puxou os cavalos bruscamente, pôs o travão, saltou do banco e caminhou pela neve em direção aos degraus da varanda sem levantar o olhar. Estava quase à porta antes de ver Clara ali parada. Parou. Tinha talvez 35 anos, casaco escuro, ombros largos, um chapéu com neve empilhada na aba. O seu rosto era do tipo que tinha passado anos ao ar livre, marcado pelo tempo, com um maxilar acentuado e olhos de um cinzento muito firme. Havia uma cicatriz a correr do seu templo esquerdo até a maçã do rosto, velha e desbotada, mas não o tornava perigoso. Fazia dele um homem que tinha sobrevivido a algo, e continuou a avançar. Olhou para ela por um segundo. Boa noite, senhora. Boa noite, disse Clara. Ele entrou. Clara ficou na varanda. 3 minutos depois, ele saiu carregando um grande saco de flores e 2 pacotes embrulhados, movendo-se rapidamente como tinha feito ao entrar. Deu 2 passos à frente dela e parou novamente. Virou-se. Ficou na neve ao pé dos degraus da varanda e olhou para ela com aqueles olhos cinzentos. Está tudo bem? Estou bem, disse Clara. Não parece bem. Estou a gerir. Ele ficou quieto por um momento. Bem. O vento soprou forte entre eles, lançando neve de lado. Briggs disse que a estação está fechada? Ele mencionou. E a viúva Pearson está cheia? Clara olhou-o diretamente. Falou com o Sr. Briggs recentemente. Acabou de falar pela janela. O homem mudou o saco de flores para o outro braço. Estava a observá-la a ficar aqui. Achei que ele tinha sido útil à sua maneira peculiar. Havia algo seco na sua voz. Não maldoso, apenas honesto. O meu nome é Eli Calloway. Dirijo a fazenda Calloway, a cerca de 4 milhas ao norte. Clara Whitfield.
Ele assentiu uma vez. Está à espera da diligência para sul, sempre que voltar a funcionar. 3 dias, disse ele. Talvez 4 se esta tempestade não quebrar. Ele olhou para o céu por um momento, lendo algo nas nuvens que Clara não conseguia ler. Provavelmente 4. Clara não disse nada. Não havia nada útil a dizer. Ellie Calloway pousou o saco de flores na carroceria da carroça e virou-se para ela. Não parecia um homem que estivesse prestes a oferecer algo. Parecia um homem a ter uma discussão consigo mesmo. Então tirou o chapéu, tirou a neve e segurou-o nas mãos. Daisy, tenho 2 rapazes em casa, disse ele. Com 6 anos, ambos. A minha mãe tem estado a cuidar deles enquanto vinha à cidade para comprar suprimentos. Ele fez uma pausa. A mãe deles faleceu há 2 invernos. Clara esperou. Eu não. Ele parou. Recomeçou. Isto não é o tipo de coisa que eu diria normalmente a uma mulher que acabei de conhecer numa varanda, numa tempestade de neve. Olhou diretamente para ela. Mas preciso de ajuda na fazenda agora, mais do que precisei de muita coisa em muito tempo. E você precisa de um lugar para estar por 3 ou 4 dias. E eu acho que um problema pode resolver outro se ambas as pessoas forem decentes. Clara estudou aquele rosto. Tinha passado 3 anos no Missouri aprendendo a ler homens. Quais deles diziam o que queriam dizer? Quais deles queriam dizer outra coisa totalmente? Quais deles não sabiam a diferença? O rosto de Eli Calloway era difícil de ler, mas não porque ele estivesse a esconder algo. Era difícil de ler porque ele não estava a representar nada. Estava apenas ali, na neve, a segurar o seu chapéu, a dizer algo verdadeiro. Que tipo de ajuda? Perguntou ela. O gado está a sofrer com este frio. Tenho 3 peões, e estamos a fazer rodízios para impedir que o rebanho congele no pasto norte. Não posso estar no celeiro e em casa ao mesmo tempo. Não. Posso estar. Não. 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 E a minha mãe tem 68 anos e tem feito o trabalho de 2 mulheres na última semana a tentar dar conta dos rapazes, da cozinha e da lenha. Ele fez uma pausa. Jesse e Cole, os meus rapazes, precisam de alguém em casa com eles que tenha energia de sobra. A minha mãe não tem, por mais que ela não diga. Quer que eu cuide dos seus filhos? Quero oferecer-lhe um quarto quente, 3 refeições por dia e uma boleia de volta para a estação assim que a diligência voltar a funcionar, disse ele. Em troca de ajuda em casa, cozinha, cuidar dos rapazes, o que quer que a minha mãe precise. Sem compromissos, sem obrigações, além do que acabei de dizer. Clara ficou em silêncio por um longo momento. Senhor Calloway, disse ela finalmente, o senhor não sabe nada sobre mim. Sei que disse a Tom Harding para comprar uma consciência e se foi embora sem lhe pedir nada, disse ele. Briggs ouviu tudo pela janela dele. Contou-me assim que entrei, a achar que eu acharia engraçado. Ele pôs o chapéu de volta. Eu não achei engraçado. Achei impressionante. Clara sentiu algo mover-se no seu peito. Não calor. Ainda não. Mas a memória de calor. A forma de como o calor costumava sentir-se antes dos últimos 3 anos a terem tornado tão cautelosa. Com conta. É. Calor. Calor. Sou viúva, disse ela. O meu marido morreu há 18 meses. Deixou dívidas. Tenho trabalhado e poupado desde então. E gastei quase tudo o que tinha para chegar aqui. Ela disse isso claramente, sem desculpas ou encenação. Quero que saiba exatamente quem está a convidar para a sua fazenda. Eli olhou-a firmemente. Sou viúvo, disse ele. A minha mulher morreu no parto, e eu não consegui salvá-la. Tenho dirigido aquela fazenda sozinho desde então, e não tenho feito um bom trabalho nas partes que mais importam. Ele fez uma pausa. Acho que estamos quites em termos de história difícil. O vento atingiu ambos ao mesmo tempo. Uma rajada forte que fez a lanterna da varanda balançar e lançou neve contra as janelas da loja. Clara agarrou a sua mala. Eli agarrou o seu chapéu. Quando passou, eles olharam um para o outro. Tudo bem, disse Clara. Só até o coche sair. Só até o coche sair, concordou ele. A viagem de carroça durou 40 minutos na escuridão e na neve, e foram os 40 minutos mais desconfortáveis da vida de Clara, sentada no banco duro, com o vento chicoteando agulhas de gelo em qualquer pele exposta.
Os cavalos trabalhavam duro, a estrada mal visível, além do alcance da lanterna. Eli dirigia sem falar muito. Isso serviu bem para Clara. Ela não estava com humor para conversar. Uma vez ele perguntou: "Está com frio?" "Estou bem." "Há um cobertor atrás do banco." Ela o encontrou e o puxou pelos ombros. Cheirava a cavalos e madeira. Era a melhor coisa que ela sentira o dia todo. O rancho apareceu da escuridão como um aglomerado de luzes amarelas, janelas brilhando, uma forma ampla de edifícios, o som baixo de gado em algum lugar adiante. Clara desceu da carroça rigidamente e seguiu Eli em direção à porta da frente. Ele a abriu sem bater. A cozinha a atingiu primeiro. Calor, luz de lamparina, o cheiro de algo cozinhando. Uma mulher sentou-se à mesa da cozinha com uma cesta de costura no colo. Ela era mais velha, cabelos prateados, com as costas retas e mãos que haviam feito décadas de trabalho árduo. Ela olhou para cima quando a porta se abriu e seus olhos se moveram imediatamente além de Eli para Clara. Sua expressão não mudou, mas suas mãos pararam. "Mãe", disse Eli, "esta é Clara Whitfield. Ela vai ajudar por alguns dias enquanto o coche estiver bloqueado." Ruth Calloway pousou sua costura muito lentamente. Ela olhou para o filho. Ela olhou para Clara. Ela olhou para o filho novamente. Eli James Calloway, disse ela baixinho. "Você quer me explicar o que exatamente você trouxe para a casa dessa tempestade?" "Uma mulher capaz que precisava de um lugar para ficar", disse ele, pendurando o casaco no gancho da porta. "E precisávamos de ajuda. Você sabe que precisávamos. De, 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 K, de, K, K, de." "Eu não sei de nada disso." "Ruth, estou bem aqui", disse Clara. Ambos olharam para ela. Clara colocou sua bolsa perto da porta e olhou diretamente para a mulher mais velha. "Senhora Calloway, eu entendo sua preocupação. Você não me conhece. Seu filho me trouxe para a casa da cidade em uma tempestade de neve, e isso parece muito pior do que é." Ela manteve a voz calma. "Não estou aqui por nada além de um lugar quente para dormir e trabalho honesto até o coche que vai para o sul voltar a funcionar. Se a qualquer momento você quiser que eu vá embora, eu irei. Isso é uma promessa, e eu não faço promessas que não pretendo cumprir." Ruth Calloway a estudou por um longo e desconfortável momento. "Você sabe cozinhar?" perguntou a mulher mais velha, finalmente. "Sim, senhora." "Biscoitos feitos do zero. Biscoitos 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 feitos do zero. Biscoito. A expressão de Ruth mudou quase imperceptivelmente, mas Clara a percebeu. "Os meninos não comem biscoitos decentes há 2 semanas", disse ela. "Minhas mãos têm doído terrivelmente." Ela pegou sua costura novamente. "Você pode ficar no quarto no fim do corredor. Há um gancho na parte de trás da porta para o seu casaco." Clara soltou um suspiro que ela não sabia que estava segurando. "Obrigada, senhora Calloway." Ruth, disse a mulher mais velha sem olhar para cima. "Não nos formalizamos nesta casa." Clara estava tirando o casaco quando ouviu. Um pequeno som vindo do corredor, muito baixo para ser acidental e muito deliberado para ser inocente. Ela se virou. 2 meninos estavam na beira da porta da cozinha em suas camisas de dormir, ombro a ombro, olhando para ela com enormes olhos escuros. Eles eram idênticos, como gêmeos. O mesmo cabelo escuro, a mesma testa larga, a mesma forma da mandíbula do pai.
exceto que um deles estava se inclinando ligeiramente para a frente com uma expressão de pura curiosidade fascinada, e o outro estava segurando a manga do irmão e observando Clara com olhos medidores. O curioso falou primeiro. Você é a moça da cidade? Sou sim, disse Clara. Você deveria estar na cama? Provavelmente, disse ele, com a completa falta de preocupação de uma criança que decidiu que a resposta para essa pergunta não era problema dele. Eu sou Jesse. Este é Cole. Ele não fala muito com estranhos, mas eventualmente falará. Cole não disse nada. Ele ainda estava observando Clara com aqueles olhos cuidadosos. Eu sou Clara, disse ela. Jesse deu 2 passos para dentro da cozinha. Por que você veio aqui? Porque seu pai me ofereceu um quarto e eu precisava de um, por causa da tempestade. Em segundo, porque, das Vismos e Sentali, isso mesmo. Jesse pensou sobre isso. Papai diz que a tempestade pode durar 1 semana. Seu pai me disse 3 ou 4 dias. Jesse inclinou a cabeça. Você vai ficar se durar 1 semana? Jesse, a voz de Eli veio do outro lado da sala. Calma, sem raiva, apenas direção. Jesse olhou para o pai. Eu só estava perguntando. Você estava interrogando, disse Eli. Há uma diferença. Leve seu irmão de volta para a cama. Ai. Jesse se virou para Clara com a eficiência de uma criança, aproveitando seus últimos segundos. Você sabe fazer pão de milho? Eu sei. O rosto dele se iluminou. Cole gosta de pão de milho. Ele não vai te dizer isso, mas gosta. Ele agarrou o braço do irmão. Cole gosta de pão de milho. Vamos. Cole se deixou ser puxado, mas na porta, ele parou e olhou para Clara mais uma vez. Ele não disse nada. Ele apenas a olhou com aqueles olhos sérios e investigativos. Os olhos de uma criança que aprendeu cedo que o mundo nem sempre era confiável e decidiu verificar tudo sozinho. Então ele se virou e seguiu o irmão pelo corredor escuro. Clara ficou muito quieta na cozinha por um momento. Desvirados os nasce desse quiento, Ruth estava costurando. Eli estava verificando o fogo. O vento batia contra as janelas. Ela pensou na porta se fechando na cara de Thomas Harding. Ela pensou em Harold Briggs, observando-a pela janela. Ela pensou nos $3 no chão congelado. Ela pensou nos olhos de Cole Calloway. Ela pegou sua bolsa e caminhou até o quarto no fim do corredor. O quarto era pequeno. Uma cama, uma pia, uma única janela grossa de geada, um gancho na parte de trás da porta para o casaco. Clara sentou-se na beira da cama, com as mãos cruzadas no colo, e olhou para a geada na janela por um longo tempo. Ela não estava segura. Ela entendeu isso claramente. Ela estava na casa de um estranho no meio do Wyoming com uma nevasca lá fora, e sem dinheiro e sem plano além de esperar pelo coche. Ela não conhecia Eli Calloway. Ela não conhecia Ruth Calloway. Ela não sabia se a dureza nos olhos de Ruth era cautela honesta ou algo menos perdoador. Mas Jesse perguntou se ela sabia fazer pão de milho. E Cole olhou para ela na porta. E Eli Calloway ficou na neve segurando seu chapéu e disse: Eu acho que estamos quites em história difícil, com a voz de um homem que realmente quis dizer isso. Clara desdobrou as mãos, enfiou a mão na bolsa e tirou o anúncio do Missouri Dispatch, aquele que ela recortou, dobrou e carregou por metade do país. Ela olhou para ele por um momento. O nome de Thomas Harding, em letras pequenas, apenas consultas sérias. Ela o dobrou ao meio, depois ao meio novamente. Então ela atravessou o quarto, levantou a tampa do pequeno fogão de ferro e empurrou o papel para dentro. A chama o pegou imediatamente. Ela o observou queimar. Então ela foi até a pia, limpou as mãos e o rosto e voltou para a cozinha para descobrir se havia farinha suficiente para biscoitos pela manhã. Clara acordou antes do sol. Ela não dormia bem em camas estranhas. Não desde que seu marido morreu e a deixou sozinha na casa que compartilharam em Kansas City, ouvindo os sons de um prédio que não parecia mais dela. Ela ficou deitada no escuro por 1 hora, com o vento pressionando contra a janela gelada e os sons desconhecidos do rancho se acomodando ao seu redor. E então, ela se levantou, se vestiu e foi encontrar a cozinha. Ruth já estava lá. A mulher mais velha estava sentada à mesa com uma xícara de café e a quietude particular de alguém que estava acordado há algum tempo e não se surpreendeu em ter companhia. Ela olhou para Clara quando ela entrou, mas não disse nada, apenas observou. Clara encontrou a farinha sem perguntar. Encontrou a banha, o sal, o fermento em pó.
Ela se moveu silenciosamente pela cozinha, aprendendo onde as coisas estavam, abrindo armários e olhando, e Ruth observou tudo sem oferecer ajuda ou direção. Depois de cerca de 5 minutos, Ruth disse: "Você segura a tigela diferente da maioria das mulheres." Clara olhou para as próprias mãos. "Minha mãe era canhota. Ela me ensinou." Ruth ficou quieta novamente. "Então meu marido era canhoto. Me deixou louca por 20 anos. Ela disse isso sem nenhuma suavidade, mas havia algo por baixo. Ele se foi há 11 anos. "Sinto muito", disse Clara. "Não sinta. Ele teve uma vida boa e sabia disso." Ruth apertou a xícara de café com as 2 mãos. "Você vai me perguntar sobre a esposa de Eli?" "Eli?" Clara continuou trabalhando a massa. "Não, a maioria das mulheres perguntaria." "Não estou aqui por causa de Eli", disse Clara claramente. "Estou aqui pelos biscoitos." Algo mudou no rosto de Ruth. Não um sorriso, não exatamente, mas a sugestão de um. Ela se levantou lentamente com um movimento cuidadoso de uma mulher cujas articulações tinham opiniões fortes sobre manhãs frias, e serviu uma segunda xícara de café. Ela a colocou no balcão perto do cotovelo de Clara sem ser pedida. Clara não disse obrigado. Ela apenas a pegou e continuou trabalhando. Ruth entendeu esse tipo de reconhecimento. Ela se sentou novamente e elas ficaram quietas juntas por um tempo, o que foi uma espécie de conversa. Os biscoitos estavam no forno quando os meninos desceram. Jesse veio primeiro, como Clara já estava aprendendo a esperar. Alto no lance da escada, pés descalços no chão de madeira, chegando à cozinha como uma pergunta que ainda não decidiu o que estava perguntando. Cole veio atrás dele, mais quieto, observando. Bem, Jesse parou quando sentiu o cheiro do forno. "Você realmente fez biscoitos", disse ele com o tom de uma criança que já havia sido prometida coisas antes, e desenvolveu uma política de verificação. "Eu disse que podia", disse Clara. Jesse olhou para a avó. Ruth deu uma leve acenada, o equivalente adulto de "sim, isso está confirmado." Jesse puxou uma cadeira e sentou-se com o ar satisfeito de alguém cuja manhã já havia superado as expectativas. Cole sentou-se ao lado do irmão. Ele estava olhando para Clara novamente com aqueles olhos medidores, e Clara retribuiu o olhar sem fazer uma performance. Apenas um olhar firme e honesto que dizia: "Eu vejo você olhando e não me importo." Cole baixou o olhar para a mesa, mas não afastou a cadeira. Cole baixou o olhar para a mesa, se devisassem até lamento W. Eli entrou de fora 20 minutos depois com neve nas botas e o frio ainda emanando de seu casaco. Ele parou na porta da cozinha e observou a cena. Sua mãe à mesa com seu café, seus filhos comendo biscoitos, Clara em pé no fogão virando bacon, e seu rosto fez algo complicado que ele rapidamente disfarçou. "Bom dia", disse ele. "O café está quente", disse Ruth para ele. Ele serviu uma xícara e ficou perto da porta, ainda de casaco. "A tempestade não parou durante a noite", disse ele para a sala em geral. "A cerca do norte está aguentando, mas perdi 2 bois no pasto distante para o frio. Teremos que mover o resto do rebanho para mais perto do estábafio hoje." Jesse olhou para cima. "Posso ajudar?" "Não", disseram Eli e Ruth ao mesmo tempo. Jesse aceitou isso com a resignação de alguém acostumado com a resposta. Eli olhou para Clara. "Meus peões são Tom Greer e os irmãos Aldridge, Walt e Pete. Eles estarão no alojamento. Se precisar de alguma coisa enquanto eu estiver fora e não conseguir me contatar, Tom é a pessoa a perguntar. Ele está conosco há 8 anos." "Tudo bem", disse Clara. "Os meninos são." Ele parou, começou de novo. "Jesse vai falar sem parar se você o deixar. Cole não diz muito, mas ouve tudo." Ele "Então tome cuidado com o que você diz perto dele, porque ele se lembra palavra por palavra e vai repetir nos piores momentos." Ele disse essa última parte olhando para Cole, que estava estudando deliberadamente seu biscoito. "Vou me lembrar disso", disse Clara. Eli terminou seu café, pegou o chapéu do gancho e olhou para a mãe. Algo passou entre eles. A linguagem rápida e comprimida de pessoas que conversavam há décadas. Ruth lhe deu um olhar que significava algo que Clara ainda não conseguia traduzir. Eli colocou o chapéu e voltou para fora. A porta se fechou e a cozinha pareceu diferente. Não vazia exatamente, mas ajustada. Jesse disse para Clara: "O pai também não fala muito. O Cole tirou isso dele." "Jesse,
disse Ruth. Estou apenas a explicar, disse Jessie. Clara voltou-se para o fogão. Ela estava a começar a entender o ritmo desta família. A maneira como Ruth mantinha a casa unida pela pura força da sua consistência. A maneira como Jessie narrava tudo como se tivesse medo que o mundo se esquecesse de se notar a si mesmo. A maneira como Cole absorvia tudo e não devolvia nada até decidir que o tinhas merecido. Ela estava naquela casa há menos de 12 horas e já conseguia ver o quão cansada Ruth estava. Não o cansaço de uma noite má, mas o cansaço acumulado de uma mulher que fazia demasiado há demasiado tempo e que deixara de o mencionar porque mencioná-lo não mudava nada. Depois do pequeno almoço, quando os rapazes foram vestir-se, Clara começou a lavar a louça sem que lhe pedissem. Ruth levantou-se para ajudar. E Clara disse: "Sente-se. As suas mãos doem." Ruth parou. "Eu não disse nada sobre as minhas mãos. Você segurou a chávena de café com as 2 mãos esta manhã. Sentou-se com cuidado e não precisou do pão ontem à noite." Há meio pão no balcão que parou onde a amassadura deveria começar. Clara continuou a lavar. "Não estou a tentar ultrapassar os limites. Estou apenas a dizer para se sentar. Eu posso lavar a louça." Ruth sentou-se. Ela também não disse obrigado, mas sentou-se. A manhã passou em trabalho. Clara aprendeu a casa da maneira que sempre aprendeu os lugares, movendo-se por eles, prestando atenção, guardando onde as coisas estavam e como funcionavam. A despensa estava bem abastecida, mas não organizada. Por isso, ela organizou-a enquanto o pão estava a crescer. A lenha lá dentro estava a acabar. Por isso, ela encontrou a pilha de lenha lá fora e trouxe o suficiente para durar o dia. Jessie seguiu-a na segunda viagem e carregou um pequeno monte com uma tremenda seriedade de propósito. "Eu faço este trabalho normalmente", disse-lhe ele. "Então podes ter-lo de volta amanhã", disse ela. Ele pareceu achar isso aceitável. Cole observava da varanda. Tinha posto o casaco e as botas para ficar lá fora no frio e observar Clara a carregar lenha, o que a impressionou como um investimento significativo de esforço para uma criança que supostamente não se importava com ela. Na sua terceira viagem pela varanda, disse sem parar: "Podes ajudar se quiseres." Cole ficou em silêncio por um momento. Depois desceu da varanda e pegou em 2 pedaços de lenha. Não disse nada, mas levou a lenha para dentro, e na quarta viagem de Clara, ele já estava de volta à varanda, à espera com mais 2 pedaços, e foi isso. Ruth, observando pela janela da cozinha, não disse nada, mas ela observava. Eli entrou para a refeição do meio-dia com Tom Greer e Walt Aldridge. Estavam cansados e com frio, e disseram pouco à mesa, comendo com a eficiência focada de homens que tinham muito mais trabalho à espera deles lá fora. Tom Greer tinha uns 40 e poucos anos, magro e bronzeado pelo sol, com um modo direto e nenhuma opinião visível sobre Clara, para um lado ou para outro. Walt Aldridge era mais novo, talvez 25, e olhava para Clara com a curiosidade aberta de alguém que tinha ouvido a história pelo lado de Harold Briggs e ainda estava a formar a sua própria opinião. Clara serviu a refeição e sentou-se na extremidade da mesa e não disse nada que não lhe fosse perguntado. Depois de os homens terem saído novamente, Jessie inclinou-se para Cole e disse num sussurro teatral que era facilmente audível para todos na sala: "Acho que o Walt gosta dela." "Jessie", disse Eli da porta. "Estou apenas a dizer o que vejo", disse Jessie. Eli olhou para Clara muito brevemente. Não exatamente um pedido de desculpas, mas um reconhecimento. E então, ele desapareceu. A tarde trouxe os verdadeiros problemas. Começou com o Cole. Clara estava na cozinha com Ruth, a trabalhar numa pilha de remendos que as mãos de Ruth não conseguiam gerir quando ouviu um som lá de cima. Não um estrondo, não um grito, mas uma qualidade particular de silêncio que se seguiu a um pequeno acidente e precedeu ou lágrimas ou uma tentativa de esconder as provas. Ela foi para as escadas. Cole estava sentado no degrau de cima a segurar a mão esquerda e a direita. Havia sangue na palma da mão. Não muito, mas o suficiente. Ele olhou para ela sem dizer nada, com a expressão de uma criança a decidir se admitia o que tinha acontecido. "Deixa-me ver", disse Clara. Ele estendeu a mão, um pequeno corte, talvez com 1 centímetro de diâmetro, na base da palma. Ela sentou-se ao lado dele no degrau e olhou com cuidado. "O que estavas a fazer?" Silêncio. Cole,
A tentar consertar a minha faca, disse ele muito baixinho. A lâmina soltou-se do cabo. Tens a faca? Ele produziu-a do bolso, com a cautela de quem entrega algo que espera perder permanentemente. Clara olhou para ela. Uma pequena faca dobrável, antiga, do tipo que um homem dá a um rapaz quando decide que o rapaz já tem idade. A lâmina tinha se soltado do cabo de madeira, razão pela qual tinha escorregado. De quem é a faca? Perguntou ela. A mandíbula de Cole apertou-se. O pai da minha mãe deu-a ao meu pai. O meu pai deu-a a mim. Clara segurou a faca com cuidado nas duas mãos. Pode ser consertada, disse ela. O pino que segura a lâmina só precisa de ser reinstalado. Tens um pequeno martelo e um prego de acabamento? Cole olhou para ela. Sabes consertar uma faca? O meu marido tinha uma oficina. Eu observava-o a trabalhar muito. Ela levantou-se. Vamos limpar a tua mão primeiro. E depois, consertamos a faca. Levou-o para o lavatório na cozinha e limpou o corte com eficiência. Sem fazer alarido, sem fingir que não doía, apenas lidando com isso da maneira que se lidava com pequenas lesões, que era direta e sem drama. Cole sentou-se muito quieto e deixou-a trabalhar. Quando ela lhe enrolou a mão numa tira de pano limpo, ele disse: Não precisa de ligadura. Vai sangrar em tudo se não o fizermos. Ele olhou para a ligadura. Ok. Ruth observava da sua cadeira junto à janela. Clara encontrou o seu olhar e Ruth desviou-o rapidamente, o que significava que Clara estava a começar a entender que Ruth tinha estado a observar com atenção suficiente para não querer ser apanhada a fazê-lo. Ela encontrou um martelo e um prego de acabamento na gaveta de ferramentas perto da porta dos fundos. Ela e Cole sentaram-se um em frente ao outro à mesa da cozinha, e ela mostrou-lhe como reinstalar cuidadosamente o pino, como segurar a lâmina em alinhamento, onde bater e com que força quando parar. Cole observou cada passo com toda a sua atenção. Ele fez duas perguntas, ambas precisas. Quando a lâmina foi consertada e bem colocada, Clara dobrou-a e pô-la na mesa entre eles. Cole pegou nela, abriu-a, fechou-a. A lâmina movia-se suavemente agora, travada corretamente no lugar. Ele olhou para ela. Obrigado, disse ele. Foi a primeira vez que ele disse o nome dela ou algo não solicitado a ela diretamente. A sua voz era tão séria e tão jovem ao mesmo tempo que Clara teve de olhar para a mesa por um momento. De nada, disse ela. Mantém-na no teu bolso, não na mão. E se o pino alguma vez soltar novamente, vem encontrar-me. Cole assentiu. Guardou a faca no bolso. Levantou-se da mesa e foi procurar o irmão. E Clara sentou-se por um momento na cozinha silenciosa, com a luz da tarde a ficar cinzenta nas janelas e o vento a empurrar forte contra as paredes da casa. Ruth disse da sua cadeira. A mãe dele deu essa faca ao Ellie no dia do casamento deles. Tinha sido do pai dela. Clara levantou o olhar. Ele nunca deixou mais ninguém tocar nela, disse Ruth. Tinha a costura no colo, mas não estava a trabalhar nela. Nem o Eli, nem o Jesse, ninguém, ela fez uma pausa. Ele deixou-te tocar nela. Clara não disse nada. Não estou a dizer o que isso significa, disse Ruth com cuidado. Estou apenas a dizer o que aconteceu. Ela pegou na agulha. O jantar vai começar daqui a cerca de 1 hora. Há um assado de veado na despensa fria. Clara levantou-se. Vou encontrá-lo. Ela estava a meio caminho da despensa quando Ruth falou novamente, sem levantar os olhos da sua costura. Tinhas razão sobre as minhas mãos, disse ela. Elas têm estado más desde outubro. Uma pausa. Não gosto de admitir isso. Eu sei, disse Clara. Eu também não gostaria. Ruth emitiu um som que não era bem um acordo e não era bem uma dispensa. Clara foi procurar o assado. Eli entrou ao pôr do sol com lama nas botas e algo cansado nos olhos, que era mais profundo que o cansaço físico. Lavou-se à porta dos fundos e entrou na cozinha, e ficou um momento apenas a absorver o cheiro de algo a cozinhar, e o som dos seus filhos a discutir felizmente na sala ao lado, e a visão de Clara ao fogão. Sentou-se à mesa. Clara serviu café sem que lhe pedissem e colocou-o à sua frente. Perdeste mais gado? Desgou. Perguntou Ruth. Não hoje. Mudamos o rebanho. Ele envolveu as mãos na chávena. O chão está a congelar mais duro do que eu esperava. Se isto continuar por mais uma semana, teremos problemas com o abastecimento de água ao estábulo.
O Tom sabe o que fazer em relação a isso? O Tong tem ideias. Eu tenho ideias diferentes. Ele bebeu café. Vamos descobrir. Jesse entrou a correr da outra sala com Cole atrás dele. Pai, a Clara consertou a faca do Cole. Eli ficou imóvel. Olhou para as costas de Clara, depois para Cole, que estava na porta com as mãos nos bolsos. É verdade? Cole assentiu. O pino tinha se soltado, disse Clara sem se virar. Foi um concerto simples. Eli ficou em silêncio por um momento. Cole, disse ele. Cole olhou para o pai. Cuida bem dessa faca. Eu sei, pai. Tudo bem. Eli bebeu seu café. Jesse lançou-se num relato completo da técnica de Clara, com o martelo e o prego de acabamento, que foi detalhado e em grande parte preciso, e durou até que o jantar estivesse na mesa. Naquela noite, depois de os rapazes terem ido para a cama, e Ruth ter ido para o seu quarto, e a casa ter ficado em silêncio, Clara ficou à janela da cozinha, com uma chávena de chá, e olhou para a escuridão. A neve ainda caía. A luz do alojamento estava acesa do outro lado do pátio. Em algum lugar na escuridão o gado estava a mover-se. Ela ouviu Eli entrar depois de verificar o estábulo. Ouviu-o parar na porta da cozinha atrás dela. Lâmpada ainda acesa, disse ele. Achei que ela estaria a dormir. Não consegui. Ele atravessou para o fogão e serviu-se do último café. Ficou do outro lado da cozinha. Não perto, não intrusivo. Apenas presente da maneira de um homem que entendia que companhia e conversa eram duas coisas diferentes. Depois de um tempo, ele disse: O Cole falou contigo hoje um pouco. Ele não fala com uma mulher que ele já não conhece desde que a mãe dele morreu. Ele disse-o claramente, sem qualquer peso particular sobre isso, apenas como um facto a ser entregue. Achei que devia saber disso. Clara continuou a olhar para a janela. Lá fora, a neve caía constante e paciente e indiferente a tudo o que estava por baixo. Ele é um bom miúdo, disse ela. Sim, disse Ellie. Ele é. O fogo assentou no fogão. O vento moveu-se contra a casa. Ficaram em lados opostos da cozinha no silêncio confortável de duas pessoas que tinham ambas aprendido a algum custo que o silêncio não era o mesmo que vazio. Clara terminou o seu chá. Boa noite, senhor. Callaway. Eli, disse ele. Não nos pomos de cerimônia aqui. A minha mãe disse isso. Clara pôs a chávena na bacia de lavagem. Quase sorriu. Boa noite, Eli. Caminhou pelo corredor até ao quarto do fundo, com o gelo na janela e o gancho na parte de trás da porta. Pendurou o casaco. Sentou-se na beira da cama. Ela não estava segura. Ela ainda entendia isso claramente. O autocarro ainda estava a 3 dias de distância, talvez 4, talvez mais. A cidade ainda tinha Harold Briggs e a sua janela e as suas opiniões. Ela ainda não tinha dinheiro e nenhum plano claro, mas Cole Callaway tinha dito obrigado, e quis dizer com todo o seu ser. E Ruth tinha-lhe contado sobre a faca. E em algum lugar na casa, 2 rapazes de 6 anos dormiam sem saber que a mulher no corredor tinha vindo ali por engano e estava a partir assim que a estrada estivesse livre. Clara deitou-se na escuridão e ouviu o vento. Não dormiu por muito tempo. Mas quando finalmente o fez, não sonhou com a porta de Thomas Harding a fechar-se, ou com a janela de Harold Briggs, ou com os $3 no chão congelado. Ela não sonhou com nada. O que era, pensou ela, a coisa mais próxima da paz que ela teve em muito tempo. O terceiro dia trouxe Harold Briggs. Clara estava no quintal com Jesse e Cole, mostrando-lhes como verificar o bebedouro perto do estábulo menor, para garantir que não tivesse congelado durante a noite quando ouviu a carroça subindo a estrada. Jesse também ouviu, e virou-se imediatamente com a excitação instintiva de uma criança para quem qualquer chegada era um evento. Cole olhou mais devagar, mais cuidadosamente, do jeito que olhava para tudo. A carroça parou no portão. Harold Briggs desceu com os movimentos deliberados de um homem que havia ensaiado sua razão para estar ali. Ele estava usando o seu melhor casaco. Isso disse algo a Clara. O Sr. Callaway está por perto. Ele chamou em direção à casa. Ruth apareceu na soleira antes que Clara pudesse responder. Ele está no pasto norte, Harold. O que você precisa? Briggs entrou pelo portão.
Seus olhos se voltaram para Clara com a qualidade particular de um homem que viera especificamente para vê-la e estava fingindo que não. Bom dia, Ruth. Vim apenas verificar as coisas. A tempestade foi dura com todos. Estamos nos virando bem, disse Ruth. Eu posso ver isso. Ele parou a poucos metros de Clara. Senhorita Whitfield, você ainda está aqui. O ônibus ainda não está funcionando, disse Clara. Não, não está. Ele colocou as mãos nos bolsos do casaco. Falei com o chefe da estação esta manhã. Diz que pode ser mais 5 dias, talvez 6. Clara manteve a expressão calma. Agradeço por me informar. Tom Harding se sente péssimo com a situação. Briggs disse que sua esposa, a nova, também se sente mal. Eles queriam que eu lhe dissesse isso. Isso é gentil da parte deles. Eles estavam se perguntando, continuou Briggs, com o tom cuidadoso de um homem entregando uma mensagem para a qual ele havia recebido palavras específicas, se você talvez se sentiria mais confortável em ficar na casa da viúva Pearson. Um dos viajantes dela partiu ontem, então há um quarto vago agora. Tom disse que cobriria os custos dadas as circunstâncias. Jesse estava observando a conversa com fascinação aberta. Cole havia se movido sem qualquer decisão aparente para ficar um pouco mais perto de Clara. Clara olhou para Harold Briggs por um longo momento. Ela entendeu exatamente o que estava acontecendo. A consciência de Tom Harding não era a razão para essa visita. A cidade estava falando, e Harold Briggs era o instrumento da cidade para gerenciar coisas que ela achava desorganizadas. Diga ao Sr. Harding que aprecio a oferta, disse ela. Mas fiz um acordo com os Callaway e pretendo cumpri-lo. É só que as pessoas estão falando, senhorita Whitfield, disse Briggs, largando a pretensão da mensagem agora e indo direto ao ponto real. Uma mulher sozinha na casa de um viúvo. Não parece certo. Tenho certeza que você entende. Eu entendo perfeitamente, disse Clara. Estou ajudando a senhora Telara. Ruth Callaway com a casa enquanto o filho dela lida com uma situação difícil com o gado na pior tempestade da década. Há 2 crianças aqui que precisam de cuidados consistentes e as mãos da senhora Callaway têm incomodado ela. Ela fez uma pausa. Há algo nessa situação que precise de correção? A mandíbula de Briggs moveu-se. Estou apenas dizendo como parece. Você está dizendo como parece para pessoas que não estão aqui? Clara disse. Estou lhe dizendo como é. A mão de Cole, muito pequena e muito deliberada, fechou-se em 2 dedos da mão esquerda de Clara. Ela não olhou para baixo. Ela não se moveu. Ela apenas manteve os olhos em Harold Briggs e deixou a criança segurar sua mão. Briggs olhou para Cole, depois para Clara. Então ele pigarreou. Bem, vou passar sua resposta para Tom. Faça isso, disse Ruth da soleira. Sua voz era agradável da maneira que uma porta fechada é agradável. Ali e sem se mover. Briggs voltou para sua carroça com um pouco menos de dignidade do que quando chegou. Clara observou a carroça até que ela virou de volta para a estrada principal e então ela olhou para Cole. Cole soltou seus dedos. Ele olhou para ela com os olhos cinzentos e firmes de seu pai. Ele estava tentando fazer você ir embora, ele disse. Sim, você vai embora? Não por causa dele, disse Clara. Cole absorveu isso. Jesse, que estava praticamente vibrando ao lado deles, disse. A vovó parecia que ia jogar alguma coisa nele. Jesse, chamou Ruth da soleira. Estou apenas dizendo o que vi, disse Jesse. Clara quase riu. Ela segurou e transformou em um suspiro. Mas Cole viu. Ela podia dizer pela maneira como seus olhos mudaram ligeiramente, passando de sério para algo que estava pensando em se tornar um sorriso. Eles voltaram a verificar o bebedouro. Eli chegou ao meio-dia e Clara contou a ele sobre a visita de Briggs, de forma clara e sem editorializar. Ela contou a ele o que Briggs disse, o que ela disse e sobre o que era realmente a visita. E ela observou o rosto de Eli enquanto falava. Sua expressão não mudou muito, mas algo em sua mandíbula se apertou na parte sobre como parece. Quando ela terminou, ele disse, você deveria ter me chamado. Você estava no pasto norte. O gado precisava de você mais do que eu precisava ser resgatado de Harold Briggs. Eli olhou para ela com firmeza. Você está na minha propriedade. O que acontece aqui é minha responsabilidade. O que acontece comigo é minha responsabilidade, disse Clara. Eu cuidei disso. Eles se olharam através da mesa da cozinha com a atenção particular de 2 pessoas que tiveram a mesma discussão de lados opostos do mesmo princípio. Ruth colocou uma tigela de sopa na frente de Eli.
Ela lidou com isso melhor do que você teria lidado. Ruth disse. Você teria mandado Harold cuidar da própria vida de uma forma que lhe daria mais duas coisas para falar. Ela lhe disse a mesma coisa com menos munição. Ela sentou-se. Coma sua sopa. 9. Eli comeu sua sopa. Depois de um momento, ele disse sem olhar para cima. Cole saiu esta manhã? Ele ajudou com o bebedouro, disse Clara. Eli ficou quieto. Cole não saía voluntariamente desde novembro. Clara ainda não sabia disso, mas Ruth sabia. E Ruth olhou para seu filho com a expressão de uma mulher arquivando informações. A sopa estava quase acabando quando a verdadeira crise do dia chegou. E ela não veio de fora, mas de dentro da casa, do quarto dos fundos onde Eli dormia sozinho há 2 anos, na forma de um som que Clara reconheceu imediatamente, uma criança tossindo. Não a tosse brilhante e performática de Jesse que ele ocasionalmente usava para chamar atenção, algo diferente. A tosse úmida e difícil que começa no peito e não para. Eli levantou-se antes que o som terminasse. Clara estava logo atrás dele. Cole estava em sua cama, o que era incomum porque Cole estava acordado e vestido há 2 horas. Ele estava deitado de lado sob os 2 cobertores com os olhos semicerrados e o rosto com aquela cor particular que as crianças adquirem quando algo está errado há algum tempo e elas não contaram a ninguém. Ei, Eli sentou-se na beira da cama e colocou a mão na testa de Cole. Sua expressão ficou tensa. Há quanto tempo você se sente mal? A voz de Cole saiu mais baixa que o normal. Desde esta manhã. Por que você não disse nada? Cole não respondeu. IVR. Quem não 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 não. A Clara se aproximou e Eli olhou para ela, não pedindo ajuda exatamente, mas nem não pedindo. Ela se inclinou e olhou para Cole com cuidado. Sua respiração estava trabalhando mais do que deveria. Quando ela colocou a mão ao lado da de Eli na testa do menino, a febre era real e estava aumentando. Sua caixa dói? Perguntou ela a Cole. Cole assentiu. Quando você respira fundo. Outro aceno. Eli levantou-se. Preciso pegar o Dr. Marsh da cidade. As estradas estão muito cheias na extremidade norte. Disse Clara. Você acabou de passar por isso. Eu conheço a estrada. Levará 2 horas de ida e volta neste tempo. No mínimo. Ela manteve a voz calma. Alguém aqui sabe fazer uma cataplasma de mostarda? Ruth apareceu na soleira. Ela tinha ouvido. Seus olhos foram para Cole e depois para Clara. Eu sei, disse Ruth. Então me diga o que você precisa e eu pego. Armário ao lado da despensa, disse Ruth. Mostarda seca, farinha, a lata de banha e o pano macio na segunda prateleira. Clara foi. Ela se moveu rápido, mas não freneticamente. O tipo de velocidade eficiente que vem de manter a cabeça firme, o que ela havia aprendido não em nenhuma sala de aula, mas no longo inverno de Missouri, quando os pulmões de seu marido estavam ruins e o médico estava a 1 dia de viagem. E ela era a única ali. Ela voltou em 2 minutos com tudo o que Ruth precisava. Eli observou da soleira com as mãos ao lado do corpo e a particular impotência de um homem que era muito capaz em todas as direções erradas para a emergência atual. Jesse estava ao lado dele, pressionado contra o braço do pai, pela primeira vez completamente quieto. Ruth e Clara trabalharam juntas à cabeceira de Cole com a eficiência suave de mulheres que haviam feito coisas difíceis com as mãos e sabiam seguir o ritmo uma da outra sem discussão. Ruth fez a cataplasma, Clara preparou o pano. Quando estava pronto, Clara falou baixinho com Cole enquanto Ruth a aplicava, não o distraindo com conversa fiada, apenas falando em voz baixa e calma, sobre nada em particular, mantendo sua atenção em seu rosto, em vez do desconforto. Não, Cole manteve os olhos nela o tempo todo. Ele não chorou. Ele era filho de seu pai. Quando terminou, Ruth disse a Eli, a febre dele está alta, mas ainda não é perigosa. Mantenha-o aquecido e quieto. Se subir esta noite, precisaremos do médico. Ela olhou para Clara. Você já fez isso antes? Sim, disse Clara. Seu marido e antes disso meu irmão mais novo. Ela se endireitou. Posso ficar com ele esta noite, se você precisar.
Eli olhava para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto dele antes. Não gratidão exatamente, que ela não queria de qualquer maneira, mas algo mais complicado. O olhar de um homem reajustando algo. Eu ficarei com ele, disse Eli. Ele é meu menino. Eu sei disso, disse Clara com calma. Não estou tentando tomar seu lugar. Estou oferecendo para te poupar para que você possa dormir algumas horas, porque você está há 3 dias correndo sem nada, e se você também ficar doente, toda essa fazenda estará em apuros. Eli olhou para ela, a lógica era inquestionável, e ambos sabiam disso. Algumas horas, ele disse finalmente. Algumas horas, ela concordou. Jesse puxou a manga do pai. Cole vai ficar bem? Eli colocou a mão na cabeça de Jesse. Sim, amigão. Ele vai ficar bem. Jesse olhou além do pai para Clara. Ela lhe deu um aceno pequeno e honesto. Não a tranquilidade exagerada que os adultos às vezes davam às crianças para se sentirem melhor, mas uma resposta real de uma pessoa para outra. Os ombros de Jesse caíram cerca de 1 centímetro. Ok, ele disse. Ele voltou para o quarto sem que lhe dissessem. Eli ficou com Cole durante a tarde e início da noite. Clara cuidou da casa. Manteve Jesse ocupado, manteve o fogo aceso, manteve comida pronta para quando as pessoas precisassem. Por volta das 7 da noite, ela levou um prato para ele no quarto de Cole e deixou-o sem fazer-lo falar com ela porque ela podia ver que ele estava no silêncio exausto particular de um pai, sentado com uma criança doente e contando cada grau de febre. Às 22, ela bateu na porta. Vá dormir. Eu estou com ele. Eli olhou para Cole, que agora estava dormindo, respirando melhor do que naquela tarde. Ele olhou para Clara. Você sabe o que observar, ele disse. A respiração piora. A febre aumenta. Ele acorda confuso. Eu irei buscá-lo imediatamente. Não esperarei e não tentarei lidar com isso sozinha. Ela encontrou seus olhos diretamente. Eu entendo a diferença entre o que eu posso gerenciar e o que eu não posso. Eli levantou-se. Ele olhou para seu filho por um longo momento com a expressão de um homem fazendo algo que lhe custava algo. Recuando, confiando a outra pessoa a coisa mais importante que ele tinha. 2 horas, ele disse. 2 horas, ela disse. Vá. Ele foi. Clara acomodou-se na cadeira ao lado da cama de Cole. A lâmpada estava baixa. A casa estava quieta ao redor dela. A tempestade ainda batendo nas paredes. O fogo no pequeno fogão do quarto fazendo seu trabalho. A respiração de Cole estava mais fácil agora. A cataplasma fazendo o que deveria fazer. Depois de cerca de 20 minutos, os olhos de Cole se abriram. Ele olhou para o teto por um momento. Depois virou a cabeça e a encontrou na cadeira. Você ficou, ele disse. Sua voz estava rouca pela tosse, mas firme. Eu disse que sim. No true. No true. No true. Ele olhou para o teto novamente. Clara esperou. Minha mãe costumava sentar ali, ele disse. Quando eu e Jesse ficamos doentes, ela sentava naquela cadeira a noite toda e não saía. Clara ficou muito quieta. Jesse não se lembra disso. Cole disse que era muito novo, mas eu me lembro que a voz dele era completamente objetiva, do jeito que crianças às vezes falavam sobre coisas devastadoras, porque ainda não tinham aprendido que coisas devastadoras deveriam ser ditas com mais peso. Eu me lembro de tudo sobre ela. Isso é um presente, disse Clara baixinho. Cole pensou sobre isso. Papai também diz isso. Uma pausa. Ele não fala muito sobre ela. No entanto, acho que o machuca. Provavelmente sim, disse Clara. Isso não significa que ele não pense nela. Eu sei. Os olhos de Cole estavam pesando novamente, a febre o puxando de volta para o sono. Clara? Sim. Fico feliz que você não tenha ido à casa da senhora Calafébrio, Pearsons. Clara juntou as mãos no colo. Eu também, disse ela. Cole dormiu. Clara sentou-se na cadeira que a mãe dele usara e o vigiou à luz da lamparina, sem se permitir pensar muito adiante, porque pensar muito adiante tinha o poder de fazer o momento presente parecer algo que não lhe pertencia. Ela pertencia ali, naquele exato momento. Isso era suficiente, isso era o que ela tinha. Por volta da meia-noite, Eli apareceu na porta. Ele tinha dormido, ela podia dizer. Parte do pior do cansaço tinha suavizado seu rosto. Ele olhou para Cole, depois para Clara. Como ele está? A febre baixou um pouco. A respiração tem sido constante. Ele acordou uma vez por volta das 11 e falou por 1 minuto e voltou a dormir.
Eli entrou no quarto e se agachou ao lado da cama, verificando a temperatura de Cole com o dorso da mão, como os pais faziam. O movimento rápido e certo de alguém que conhecia a linha de base por instinto, ele suspirou. Melhor, disse ele. Sim. Ele se endireitou e olhou para Clara na cadeira. Ela estava cansada. Ele podia ver isso claramente. Ela estava acordada desde antes do amanhecer, fazendo o trabalho de 2 pessoas, e ela havia ficado com o filho doente dele por 2 horas à meia-noite, sem reclamação ou expectativa. Vá dormir, disse ele. Estou bem, Clara. Ele disse o nome dela como Ruth dizia as coisas, de forma clara, sem perguntas. Vá dormir. Ela olhou para ele por um momento. Então ela se levantou, ajustou a lamparina no ângulo certo para que ele pudesse ver Cole claramente da cadeira e caminhou até a porta. Ela parou ali. Eli, disse ela. Ele olhou para ela. Ela não encontrou as palavras para o que queria dizer e compreendeu isso sobre si mesma a tempo de não os envergonhar a ambos tentando. Então, ela apenas disse, ele é um garoto notável. O rosto de Eli fez aquela coisa complicada de novo, aquela coisa que ele guardava rapidamente. Sim, disse ele. Ele é. Clara caminhou pelo corredor até seu quarto. Ela sentou-se na beira da cama. Através da parede, ela podia ouvir fracamente a voz de Eli, baixa, quieta, falando com o filho adormecido em um tom suave e particular, que homens fortes reservavam para momentos em que ninguém deveria ouvi-los sendo ternos. Ela não conseguia distinguir as palavras. Ela não tentou. Ela se deitou no escuro e a tempestade pressionava contra a casa, e o rancho se mantinha unido ao redor deles. E em algum lugar no fim do corredor, um pai sentava com seu filho, e a cadeira não estava mais vazia. E Clara Whitfield, que viera ao Wyoming por engano e permanecido por circunstância, deitou-se no pequeno quarto no fim do corredor e sentiu pela primeira vez em mais tempo do que conseguia nomear que estava exatamente onde deveria estar. Ela não se permitiu confiar nesse sentimento, mas sentiu-o mesmo assim. Cole estava melhor pela manhã. Não totalmente melhor. Ele ainda estava pálido, e sua voz ainda carregava a aspereza de alguém cujo peito estava trabalhando demais. Mas seus olhos estavam claros, e ele se sentou na cama e pediu pão de milho, o que Ruth disse ser o melhor sinal possível, porque o menino só pedia comida quando já havia decidido que ficaria bem. Clara fez o pão de milho. Ela também fez café e ovos e manteve o fogo alto, e não mencionou a noite anterior a ninguém, porque a noite anterior parecia algo privado que pertencia a esta família, e ela havia sido apenas uma participante temporária. Eli entrou da verificação matinal do estábulo e olhou para Cole na mesa da cozinha e algo em seus ombros se relaxou. Algo que estivera tenso por quase 24 horas. Ele colocou a mão brevemente em cima da cabeça de Cole, o gesto de um homem que nem sempre conseguia dizer as coisas, mas conseguia fazê-las. E Cole se apoiou nele por um segundo, do jeito que as crianças faziam quando ainda eram jovens o suficiente para não terem vergonha de precisar do pai. Jessie sentou-se em frente ao irmão e comeu seu pão de milho com a energia satisfeita de alguém cujo mundo havia estado brevemente errado e agora estava correto novamente. Ele não havia perguntado a Clara sobre a noite anterior. Ele a olhou naquela manhã quando ela entrou na cozinha e deu a ela um aceno de genuína seriedade de 6 anos, que ela achou mais comovente do que esperava. O dia seguiu em frente do jeito que os dias seguiam em um rancho de trabalho. Independentemente do que havia acontecido na noite anterior, com as exigências implacáveis de animais e clima, e as 100 pequenas tarefas que mantinham toda a empreitada unida, Eli voltou para fora. Tom Greer e Walt Aldridge trabalharam no estábulo. Ruth se moveu mais devagar do que o usual, e Clara a observou sem que parecesse óbvio. E Twice moveu as coisas para onde Ruth precisava antes que Ruth tivesse que pedir. Por volta de meados da manhã, enquanto Cole descansava na sala principal e Jessie lia para ele de um almanaque surrado que haviam encontrado na prateleira, Jessie lendo os relatórios agrícolas com uma voz grave e importante, e Cole ocasionalmente corrigindo sua pronúncia, Ruth veio ficar ao lado de Clara no balcão da cozinha. Você sabia o que estava fazendo ontem à noite? Ruth disse. Não era uma pergunta. Eu tenho prática. Clara disse. Com seu irmão, você disse. E meu marido antes de morrer. Ela continuou movendo as mãos no pão que estava moldando. Os pulmões dele pioraram no inverno de 81. Eu o tive por mais 4 meses depois disso. Ruth ficou quieta por um momento.
Esses são 4 meses difíceis. Foi. Mas eu os tive. Clara fez uma pausa. Isso importa mais agora do que a parte difícil. Ruth colocou sua xícara de café no balcão. Ela fez isso do jeito que fazia tudo, com precisão. Sem movimento desperdiçado. Eu estive observando você. Ela disse. Eu sei. Não estou pedindo desculpas por isso. Não estou pedindo que você o faça. Clara disse. Se meu filho tivesse trazido um estranho para casa, em uma tempestade de neve, eu também a teria vigiado. Eu a teria vigiado como um falcão. Ruth fez um som que não era exatamente uma risada. Você teria, não é? Absolutamente, disse Clara. Ruth se apoiou no balcão e olhou em direção à sala principal quando as vozes de seu neto flutuaram pela porta. Jesse estava lendo sobre temperaturas do solo para trigo de inverno, e Cole estava dizendo a ele que ele estava dizendo germinação errado. O rosto de Ruth observando-os era o rosto que ela reservava para momentos em que achava que ninguém estava olhando. Suave de uma forma que seu rosto público nunca foi. Cole não sai sozinho desde novembro. Ruth disse, você sabia disso? Não. Depois que a mãe dele morreu, ele parou de ir longe de casa. Cole não disse o Zob desde novembro, Aspela, desde novembro. Desde novembro. Cole não disse os desde novembro. Cole não disse os desde novembro. Cole não disse os desde novembro. Desde novembro. Desde-se os 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 desde novembro. Ele não o força. Eu não o forço. Ruth pegou seu café novamente. Ontem de manhã, ele saiu para o quintal com você sem ser perguntado. Clara continuou moldando o pão e não respondeu porque entendeu que Ruth não estava procurando uma resposta. Ela estava dizendo algo a Clara e confiando que ela o recebesse corretamente. Não estou dizendo o que isso significa, disse Ruth, as mesmas palavras que usara sobre a faca. Estou apenas dizendo o que aconteceu. Eu entendo, disse Clara. Ruth voltou para sua cadeira. Clara colocou o pão no forno. Lá fora, o vento estava mais quieto do que nos últimos dias. Ainda frio, ainda presente, mas a qualidade frenética da nevasca havia se suavizado para algo mais parecido com o inverno comum. E pela primeira vez desde que ela chegara, o céu tinha manchas de azul pálido visíveis através do gelo na janela da cozinha. A tempestade estava se quebrando. Clara ficou na janela por um momento e olhou para aquele céu azul tênue e sentiu duas coisas exatamente ao mesmo tempo com igual força, puxando em direções exatamente opostas. Ela não se permitiu ficar ali por muito tempo. A crise com Harold Briggs voltou à tarde, e desta vez ele não veio sozinho. Clara estava no quintal com Jesse. Cole ainda estava dentro descansando sob ordens de sua avó quando a carroça subiu a estrada. 2 homens desta vez, Briggs e Clara, reconheceram após um momento o próprio Thomas Harding. Ela ficou no quintal e os observou passar pelo portão e não se moveu em direção a eles nem para longe deles. Jesse parou ao lado dela. Ela colocou a mão brevemente em seu ombro. Vá lá para dentro, disse ela. Encontre sua avó. Jesse olhou para a carroça, depois para ela. Ele foi. Briggs desceu. Harding desceu. Harding parecia exatamente um homem que fora informado de que precisava fazer algo e se vestira cuidadosamente para isso. Bom casaco, botas limpas, o chapéu nas mãos antes mesmo de ter andado 10 pés. Senhorita Whitfield, disse ele. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Você deve? Clara concordou. Ele piscou levemente. Deve? Ele esperava algo diferente dela. Ela podia ver que, provavelmente, ele esperava raiva ou cortesia e não tinha certeza de como processar um simples acordo. Eu lidei mal com a situação, disse ele. Eu deveria ter escrito antes. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Você deveria, disse ela. Mas você não foi. E aqui estamos nós. Ela manteve a voz calma. O pedido de desculpas é o propósito desta visita, Sr. Harding. Ou há algo mais? Harding lançou um olhar para Briggs. Briggs deu um passo à frente com a maneira de um homem que esperava sua deixa. Há alguma preocupação na cidade, senhorita Whitfield, sobre o arranjo aqui? Não quero ser indelicado. Então não seja, disse Clara. Briggs parou.
Eu já tive essa conversa com você, disse Clara. Minha resposta não mudou. A senhora Falera. Ruth Calloway está dentro desta casa. 2 crianças estão dentro desta casa. Os peões do Sr. Calloway estiveram visíveis no quintal todos os dias. Não há nada acontecendo aqui que exija a administração da cidade. Ela olhou diretamente para Harding. Se sua consciência está incomodando você sobre a situação que me fez precisar deste arranjo em primeiro lugar, isso é entre você e sua consciência. Não estou interessada em fazer você se sentir melhor sobre isso. As orelhas de Harding ficaram vermelhas. Agora, senhorita, eu não terminei, disse ela, e algo em sua voz o fez parar. Você me trouxe de Missouri com uma promessa por escrito. Você fez essa promessa de boa fé, e então você a quebrou sem aviso adequado e me deixou desamparada na pior tempestade que este território viu em uma década. Eu lidei com essa situação. Encontrei trabalho e abrigo por meus próprios esforços, e pretendo honrar esse arranjo até que a diligência parta. Ela fez uma pausa. Então, sim, senhor. Harding, aceito seu pedido de desculpas, e gostaria que ambos saíssem da propriedade do meu empregador agora. O silêncio durou cerca de 4 segundos. Briggs abriu a boca. O som da porta da frente se abrindo o fechou novamente. Eli saiu para a varanda. Claramente ele havia estado dentro o tempo suficiente para ter ouvido a maior parte do que acabara de acontecer. Seu casaco estava tirado, e sua expressão tinha a qualidade de um homem que estivera ouvindo e decidira esperar para ver se era necessário. Ele olhou para Harding, ele olhou para Briggs, ele olhou para Clara. Tudo bem? Ele disse. O Sr. Harding e o Sr. Trace? Briggs estavam apenas saindo, disse Clara. Ele desceu os degraus da varanda lentamente e ficou ao lado de Clara. Não na frente dela, não entre ela e os 2 homens, ao lado dela. A distinção não era pequena. Harding olhou para Ellie. O que quer que ele estivesse lendo no rosto de Eli o fez colocar o chapéu de volta. Nós vamos, disse ele. Eli, sem ressentimentos, espero. Eu não tenho sentimentos sobre esta situação em particular, Tom, disse Eli. A senhorita Whitfield cuidou disso. Harding assentiu rigidamente. Briggs não tinha mais nada a dizer. Eles voltaram para a carroça. Clara e Eli os observaram descer a estrada e passar pelo portão sem que nenhum dos 2 falasse. Quando a carroça sumiu de vista, ele disse: Você não precisava de mim. Não, ela respondeu. Mas fiquei feliz que você estivesse lá. Ele a olhou. Ela olhou para a estrada. Após um momento, eles voltaram para dentro. Ruth estava parada na porta da cozinha. Jessie estava atrás dela. E atrás de Jessie estava Collie, que havia se levantado de seu descanso e estava observando com olhos aguçados e avaliadores. Bem, disse Ruth. Está resolvido, disse Clara. Eu ouvi. Ruth deu um passo para trás na cozinha. Sentem-se os 2. Vou fazer café. Foi a primeira vez que Ruth fez café para Clara, e Clara entendeu o que isso significava. Não era um grande gesto, apenas um pequeno gesto doméstico, do tipo que marcava uma mudança de um arranjo para outro. Ela sentou-se à mesa da cozinha. Jessie sentou-se imediatamente ao lado dela. Cole sentou-se do outro lado da mesa, com seu cobertor de convalescente ainda sobre os ombros e disse: Você os fez ir embora? Nós os fizemos ir embora, disse Clara. Cole olhou para o pai. Ambos. Principalmente a senhorita Whitfield, disse Eli. A expressão de Cole era o mais próximo de satisfação que ela já tinha visto em seu rosto. Ele puxou o cobertor mais para perto e não disse mais nada, o que, vindo de Collie, era essencialmente uma salva de palmas em pé. A tarde transcorreu em silêncio depois disso, o tipo de silêncio que se instala em uma casa após uma tempestade. Não apenas o clima, mas a humanidade. A tensão que vinha se acumulando desde a primeira visita de Briggs finalmente se dissipou e foi embora. Eli trabalhou na mesa da cozinha nas contas da fazenda. Ruth remendou. Os meninos jogaram um jogo de cartas lento e de baixa energia no chão perto do fogão. Clara trabalhou na pilha de tarefas domésticas que haviam se acumulado e se viu se movendo pela casa com a facilidade de quem sabia onde tudo estava. Ela se pegou fazendo isso, movendo-se pela casa de outra pessoa com uma confiança de pertencimento, e parou no meio do corredor com uma cesta de roupas dobradas e se forçou a ser honesta. Aquela não era a casa dela. A diligência chegaria em 2 dias, possivelmente se o céu continuasse a clarear. Ela havia feito um arranjo e o honraria e iria embora.
Esse tinha sido o acordo desde a primeira noite. Apenas até a diligência passar. Ela aprendeu a não construir em terreno emprestado. Ela guardou a roupa e voltou para a cozinha. O que ela não esperava era a conversa com ele que aconteceu depois do jantar, quando os meninos já estavam na cama e Ruth tinha ido para o quarto cedo. Suas mãos doíam mais com o frio, apesar do clima melhor, e a casa estava silenciosa da maneira particular que ficava depois das 21. Eli ainda estava à mesa com os livros de contas. Clara estava lavando os últimos pratos do jantar. Ela pensou que ele poderia ir para a cama sem dizer nada, o que teria sido bom. Ela estava acostumada ao silêncio. Em vez disso, ele disse: "Para onde você planejava ir?" Ela continuou lavando. Para o sul, para algum lugar mais quente? Eu tinha algumas cartas de consulta enviadas para famílias no Colorado e Novo México, principalmente como governanta, antes de você responder ao anúncio de Harding. Sim. Então você tinha opções, disse ele. Não um desafio, apenas tentando entender a sequência. Eu pensei que a oferta de Harding era melhor, disse ela. Uma situação mais estável. Ela colocou uma tigela na escorredora. Eu estava errada sobre isso. Você não estava errada sobre o que queria, disse Eli. Apenas sobre o lugar específico. Clara se virou para olhá-lo. Ele estava olhando para os livros de contas, mas não para eles. Seus olhos estavam na página, mas sua atenção estava ali, no cômodo. Ela percebeu que ele fazia isso quando estava pensando em algo que ainda não tinha decidido como dizer. Ela esperou. Esta fazenda está com pouco, disse ele finalmente. Não arruinada, nem de perto. Mas os últimos 2 invernos foram difíceis. E eu tenho gastado demais em mão de obra contratada, porque tenho tentado fazer com 4 homens o que uma operação devidamente administrada precisa de 6. Ele virou uma página sem lê-la. Se eu tivesse uma casa completa, alguém administrando o interior deste lugar adequadamente para que minha mãe não se esgotasse, alguém confiável com os meninos, eu poderia colocar mais 2 homens no trabalho da terra. E nós viraríamos a esquina na primavera. Clara ficou muito quieta. Eu não estou dizendo isso certo, disse Eli. Clara, eu não estou dizendo isso certo. Você está dizendo isso com clareza suficiente. Eu estou entendendo você, disse Clara. Bem by trito. Bem by trito. Eu estou entendendo você. Bem by trito. Bem by trito. E disse Clara. Bem by trito. Bem by trito. E desitrito desitrito. E desitrito 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 trito 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 trito. Ele a olhou agora. Eu não sou Tom Harding. Não vou colocar um anúncio em um jornal e pedir a uma mulher para cruzar o país com uma promessa que não posso cumprir. Ele fez uma pausa. Mas você já está aqui. E nós já sabemos. Ele parou e recomeçou. Os meninos já confiam em você. Minha mãe confia em você. E ela não confia nas pessoas, rapidamente. Ele parou e recomeçou. Os meninos já confiam em você. Os meninos... E você? Outra pausa. Você se portou hoje de uma maneira que me fez pensar que você poderia lidar com qualquer coisa que este lugar colocasse em seu caminho. Eli, disse Clara cuidadosamente. Eu não estou pedindo para você se casar comigo, disse ele rapidamente. Eu não estou. Não é isso. Estou perguntando se você consideraria ficar como governanta, paga com um acordo real escrito, do jeito que as coisas deveriam ser feitas, seu próprio quarto, salários justos e nenhuma obrigação além do que o trabalho exige. Clara voltou para a pia. Ela ficou ali com as mãos na água fria e olhou para a geada na janela, que estava mais fina esta noite, o calor finalmente ganhando terreno. Você ainda poderia ir embora se não for certo, disse ele. Eu nunca a obrigaria a nada que não estivesse funcionando para você, mas eu gostaria que você considerasse isso antes de pegar essa diligência. Ela não respondeu imediatamente. Ela ficou na pia e pensou na roupa que havia guardado naquela tarde, na facilidade com que se moveu pela casa, sabendo onde tudo estava. Ela pensou em Cole na cadeira e no que ele disse sobre a mãe. Ela pensou no aceno sério de Jesse naquela manhã e em Ruth fazendo café. Ela pensou no fato de que havia parado de sonhar com a porta de Thomas Harding se fechando. O que você quer, Clara? Ela perguntou a si mesma no silêncio de sua própria mente. Não o que é seguro. Não o que faz sentido. O que você realmente quer. Ela tirou as mãos da água, secou-as no pano de cozinha e se virou. Tenho 3 condições.
disse ela. Eli a olhou. Primeiro, o arranjo é formalmente escrito como você disse, não apenas um acordo de cavalheiros. Papel assinado com termos que protegem a ambos. Concordo, disse ele. Denko, ateri e que 9 mais. Concordo. Ateri atr. Deri atr. Encontro concordo. Ateri atr. Derida tr. 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 Segundo, se não estiver funcionando, qualquer um de nós pode dizer isso, e eu irei embora dentro de uma semana com um salário justo pelo tempo já servido. Sem discussões, sem ressentimentos. Concordo. Ela o olhou firmemente. Terceiro, este não é um arranjo às escondidas. Se eu estiver trabalhando nesta casa, é uma situação respeitável. E se alguém da cidade tiver algo a dizer sobre isso, lidamos com isso direta e abertamente, sem esconder, sem pedir desculpas pelo fato de eu estar aqui. Eli a olhou por um longo momento. Algo em seu rosto mudou de cauteloso para satisfeito. O olhar de um homem que fez uma pergunta e obteve uma resposta melhor do que esperava e estava silenciosamente se ajustando a esse fato. Concordo, disse ele. Clara assentiu uma vez. Então vou pensar nisso esta noite e darei minha resposta pela manhã. Ele disse. Justo. Ela foi para a cama. Sentou-se na beirada do colchão no pequeno quarto no final do corredor e colocou o rosto nas mãos por 1 minuto. Sem chorar, apenas permitindo-se sentir todo o peso do que acabara de ser oferecido e o que significaria aceitá-lo. Ela pensou na casa de sua mãe em Missouri, no cheiro particular da oficina de seu marido, no anúncio dobrado que ela queimou no fogão na primeira noite em que esteve aqui e no que ela estava tentando queimar junto com ele. Ela pensou no que custava querer algo novamente, depois de ter parado de se permitir. Pelo corredor, ela podia ouvir os sons da casa, o fogão se acomodando, o vento se movendo, em algum lugar, o som fraco da respiração profunda de uma criança. Jesse ou Cole, ambos dormindo em segurança na casa que o pai construiu e estava tentando manter unida. Ela se deitou. Ela olhou para o teto. Ela já sabia sua resposta. Ela a sabia, percebeu, desde o momento em que disse "esta não é a casa dela" no corredor naquela tarde, e sentiu o erro daquela frase em seu peito antes de terminar de pensar. Mas ela se forçou a esperar até de manhã, porque havia prometido a si mesma há muito tempo que nunca tomaria as decisões mais importantes de sua vida no escuro. Algumas coisas merecem a luz do dia. Ela se levantou antes do sol novamente. Não porque não conseguisse dormir desta vez. Ela dormiu profundamente e sem sonhar. O tipo de sono que vem quando o corpo finalmente acredita que está em um lugar seguro. Ela se levantou, porque a resposta já estava em seu peito. Quando ela abriu os olhos, claros e firmes, e ela não queria passar mais 1 hora na cama fingindo que ainda estava decidindo, ela se vestiu no escuro. Ela foi para a cozinha. Ela atiçou o fogo das brasas da noite e colocou o café para passar e ficou junto à janela enquanto o céu lá fora passava do preto para o azul escuro que vinha pouco antes do amanhecer. A geada no vidro estava mais fina novamente. A tempestade havia se dissipado durante a noite, e o mundo lá fora estava quieto, branco e muito, muito silencioso. Ela ouviu Eli antes de vê-lo. 2, a porta dos fundos, o som de suas botas, o ritmo particular de um homem que já estava acordado há algum tempo. Ele entrou na cozinha, ainda frio do lado de fora, parou quando a viu e olhou para o café. "Você está acordada cedo", disse ele. "Você também." O celeiro precisava ser verificado. Celeiro precisava ser verificado. Disse ele flatus inqueliero. Disse ele presidente. Disse ele presidente. Disse ele presidente. Apariva acidente. Disse ele presidente. 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 Ele pendurou o casaco. A tempestade passou limpa durante a noite.
A estrada deve estar transitável à tarde. Eu sei, disse Clara. Ele serviu uma xícara de café e ficou na outra extremidade do balcão. Ele ainda não fez a pergunta. Ele estava dando a ela espaço para dizer isso em seu próprio tempo. O que ela estava começando a entender era simplesmente como ele operava. Ele fazia uma pergunta uma vez e depois esperava porque acreditava que as pessoas mereciam espaço para responder sem serem forçadas a isso. Ela se virou da janela e o olhou diretamente. Sim, disse ela. Ele a olhou por cima da xícara de café. Suas 3 condições, disse ela. Quero adicionar uma quarta. Ele esperou. 2. Ele. 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 2. Ele. 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 2. Ele. 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 2. 2. Ele. 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 Quero ser apresentada à cidade adequadamente, disse ela. Não como a mulher encomendada por correio de Tom Harding, que acabou na fazenda Callaway por acidente. Como Clara Whitfield, governanta da família Callaway, contratada formalmente e operando sob um acordo escrito, ela fez uma pausa. Não vou me esconder e não serei explicada. Se eu for ficar aqui, eu fico. Eli largou a xícara. Eli largou a xícara. Eu posso fazer isso. Harold Briggs terá algo a dizer. Harold Briggs tem algo a dizer sobre tudo. Eli disse. Isso não significa que o que ele diz vale a pena ouvir. Isso importa para como as pessoas me tratam nesta cidade. Não estou pedindo para você lutar minhas batalhas, disse Clara. Estou pedindo para você ficar ao meu lado publicamente para que a cidade entenda que este é um arranjo legítimo, com o pleno conhecimento e aprovação de sua família. Você já tem a aprovação da minha mãe. Disse ele, o que é consideravelmente mais difícil de conseguir do que a minha. Eu sei disso, disse Clara, mas a cidade ainda não sabe. Eli ficou quieto por um momento. Então ele disse, sábado é dia de mercado. Eu levo os meninos para a cidade a cada 2 semanas para suprimentos, e Ruth vem quando suas mãos permitem. Ele a olhou firmemente. Venha conosco no sábado, todos nós juntos. Quem tiver uma pergunta pode fazê-la, na minha cara. Clara sustentou o olhar dele. Tudo bem, disse ela. Sábado. Eles apertaram as mãos sobre o balcão da cozinha. Não um gesto romântico, não um gesto dramático. Apenas 2 adultos, fazendo um acordo no início da manhã, em um balcão de cozinha, com o café passando, e o fogo pegando, e o resto da casa ainda dormindo. Era prático e honesto, e significava exatamente o que parecia significar. O que Clara achou mais reconfortante do que qualquer quantidade de cerimônia teria sido. Ruth desceu 20 minutos depois e os encontrou os dois à mesa, o café já pronto e um prato de biscoitos cobertos com um pano no centro da mesa. Ela olhou para Clara. Ela olhou para Eli. Ela sentou-se, serviu seu café e disse, sem olhar para nenhum deles, bem, bom. Foi só isso. Clara estava aprendendo o suficiente. Os meninos desceram juntos, e Jesse soube imediatamente que algo havia mudado. Ele tinha o instinto do pai para a temperatura emocional de um ambiente, apenas sem a capacidade do pai de contê-la. Ele olhou de Clara para Eli e para a avó e disse, aconteceu alguma coisa? A senhorita Whitfield vai ficar. Eli disse. Ela vai ajudar com a casa e com vocês dois, em um arranjo adequado. O rosto de Jesse passou por aproximadamente 6 emoções em 4 segundos, pousando em algo que parecia vindicação. Eu sabia, disse ele. Você não sabia nada, disse Cole, acomodando-se cuidadosamente em sua cadeira. Ele ainda se movia lentamente depois da doença, mas sua cor estava boa e seus olhos estavam aguçados. Ele olhou para Clara. Você vai mesmo ficar? Sim, disse Clara. Cole acenou com a cabeça uma vez, com a gravidade de uma pessoa cuja aprovação havia sido difícil de obter e que agora a estendia formalmente. Bom, ele disse. Era a mesma palavra que Ruth havia usado e no mesmo tom, e Clara entendeu que Cole a obtinha honestamente. Jesse esticou a mão e pegou 2 biscoitos com as 2 mãos e disse, com a boca já cheia, podemos ter um cachorro?
Isso não tem nada a ver com esta conversa, disse Eli. Estou apenas perguntando enquanto todo mundo está de bom humor, disse Jessie. Ruth colocou a mão sobre a boca. Clara olhou muito atentamente para o seu biscoito. Eli olhou para o teto com a expressão de um homem que aceitou que aquela era a sua vida e havia feito uma certa paz com ela. Amanhã seguiu em frente com uma leveza que Clara nunca havia sentido na casa antes. Não que tivesse sido pesada exatamente, mas havia uma qualidade provisória em tudo, a sensação de um lar prendendo a respiração. Agora algo havia expirado. Os meninos estavam mais barulhentos. Ruth se movia pela cozinha com menos tensão nos ombros. Até os sons do rancho lá fora pareciam diferentes. Tom Greer estava assobiando em algum lugar perto do celeiro, o que Clara nunca o tinha ouvido fazer antes. Ela passou a manhã revisando as contas da casa com Ruth, porque Ruth a havia pedido, e porque entender o quadro financeiro real da casa era parte de fazer o trabalho adequadamente. Ruth a guiou com a objetividade de uma mulher que mantinha essas contas há anos, e estava genuinamente aliviada em compartilhar o peso. Foi enquanto estavam sentados à mesa com o livro de contas entre elas que Ruth disse, sem tirar os olhos da página. O nome dela era Margaret. Clara ficou imóvel. A esposa de Eli, disse Ruth. Margaret Grace Calloway, nascida Margaret Sutton. Ela era de uma família de fazendeiros fora de Laron. Mulher prática, astuta, amava aqueles meninos antes mesmo de nascerem. Ruth virou-se para Paige. Ela morreu no dia 2 de janeiro de 1882. Cole nasceu bem. Ela se foi dentro de uma hora. Clara não disse nada. Eli se culpou por 2 anos, disse Ruth. Ainda faz alguns dias. Ele acha que se tivesse conseguido o médico mais cedo ou tomado decisões diferentes, ou se ela parou. Os homens fazem isso. Tentam transformar a tragédia em algo que poderiam ter evitado, porque isso parece melhor do que aceitar que algumas coisas simplesmente acontecem. Ela olhou para Clara. Agora, estou te contando isso porque você deveria saber, não porque quero que você conserte. Uma mulher não pode consertar o luto de um homem. Ela só pode estar presente enquanto ele o supera por si mesmo. Eu sei disso, disse Clara baixinho. Eu pensei que você poderia... Ruth olhou de volta para o livro de contas. Ela teria gostado de você, Margaret. Ela não tinha paciência para mulheres que fingiam fraqueza que não sentiam, e ela teria dito a mesma coisa na cara de Harding, e não teria perdido um passo. Clara sentiu algo pressionar atrás de seus olhos e piscou firmemente. Obrigada, disse ela, por me contar. Não torne isso sentimental, disse Ruth. Estou apenas lhe dando informações relevantes para a casa. Claro, disse Clara. Ruth quase sorriu. Vire para abril. Os custos de alimentação são onde estamos sangrando. Eles trabalharam nas contas por mais 1 hora. E no final, Clara tinha 3 páginas de anotações e uma imagem clara de onde estavam os problemas do rancho e o que poderia ser feito a respeito do lado da casa. E Ruth teve a satisfação particular de uma mulher que entregou uma coisa pesada a alguém forte o suficiente para carregá-la. O sábado chegou frio e brilhante. O céu, um azul intenso de Wyoming sem nuvens. As estradas estavam transitáveis desde quarta-feira, e até sábado estavam bem percorridas e limpas. Eli trouxe a carroça e Ruth subiu com os meninos. E então ele veio para a varanda onde Clara estava vestindo seu casaco e ofereceu a mão para o degrau. Ela a pegou e subiu sem fazer alarde, porque era simplesmente uma cortesia prática em um degrau gelado, e ambos eram pessoas práticas. Mas ela notou que ele não soltou a mão imediatamente, e ela notou que ela não se afastou imediatamente, e ambos estavam cientes desse único segundo extra antes que ambos seguissem em frente, sem comentar. Jessie, que notava tudo, não disse absolutamente nada, o que era tão incomum que Cole olhou para ele para verificar se ele estava doente. Coldwater Creek, em uma manhã de sábado, estava movimentado da maneira compacta e específica das pequenas cidades do oeste no inverno. Todos que precisavam estar lá estavam lá, fazendo o que precisavam fazer. E todos estavam observando tudo mais, enquanto fingiam não estar. Clara sentiu a atenção no momento em que Eli dirigiu a carroça pela estrada principal. Ela sentiu isso sem hesitar, que era a única resposta que lhe serviria. Eli estacionou perto da loja geral e ajudou Ruth a descer e depois os meninos.
E então ele ofereceu a mão a Clara novamente, e ela desceu, e eles entraram na loja de Harold Briggs juntos, todos os 5, de maneira discreta, como uma família fazendo seus negócios de sábado. Briggs estava atrás do balcão. 2 outras mulheres estavam na prateleira de tecidos. Um homem que Clara não conhecia estava lendo avisos perto da porta. Todos os 4 olharam quando a família Calloway entrou. Harold, disse Eli agradavelmente. Bom dia, Briggs assentiu. Seus olhos se moveram para Clara. Eli disse, sem qualquer ênfase particular. Você conhece a Cinta Clara Whitfield. Ela assumiu como governanta para a casa. Ruth tem tido problemas nas mãos, e precisávamos de ajuda. Ele disse isso da maneira que você diz algo verdadeiro que não requer defesa, claramente. E então seguiu em frente. Precisaremos de 50 libras de farinha hoje, a carne de porco salgada, se você tiver, e Ruth tem uma lista. Briggs olhou para Clara por um momento, e Clara olhou de volta para ele com a mesma expressão neutra que havia usado no quintal na semana anterior. Ela não estava se desculpando, nem estava exibindo confiança. Ela estava simplesmente lá, parada na loja, presente da maneira de alguém que tinha tanto direito de estar lá quanto qualquer outra pessoa. Uma das mulheres na prateleira de tecidos, uma mulher de rosto redondo em um casaco verde que Clara não conhecia, disse: Você é quem cuidou dos meninos Calloway durante a tempestade? Eu ajudei onde pude, disse Clara. Minha filha é vizinha da viúva Pearson. A mulher disse. Ela me contou sobre sua situação quando você chegou. O negócio com Tom Harding. Ela fez uma pausa e olhou diretamente para Clara. Quero dizer que foi um assunto triste, e nem todos nesta cidade pensam como Harold sobre isso. Briggs fez um som. Eu aprecio isso, disse Clara verdadeiramente. A mulher estendeu a mão. Eleanor Marsh. Meu marido é o médico. Clara apertou a mão. O Dr. Marsh tratou Cole durante a febre. Sou grata por seu conselho. Eleanor Marsh assentiu com a satisfação de alguém que chegou a uma opinião precisa e a encontrou confirmada. Venha me procurar se precisar de alguma coisa. Uma mulher nova na cidade precisa de pelo menos uma pessoa que lhe diga a verdade. Vou me lembrar disso, disse Clara. Ela podia sentir Eli ao lado dela, não pairando, não intervindo, apenas presente. E ela entendeu que era isso que ela havia pedido na manhã em que deu sua resposta. Não alguém para lutar suas batalques, mas alguém para ficar ao lado dela para que a cidade entendesse que o chão em que ela estava era sólido. Briggs processou o pedido em quase silêncio. O homem perto da porta havia encontrado algo muito interessante nos avisos. A outra mulher, na prateleira de tecidos, que não se apresentou e observou toda a troca com uma expressão particular de alguém armazenando informações para uso posterior, eventualmente voltou às suas compras. Jessie encontrou um pote de balas duras e o trouxe para Eli com uma expressão praticada de uma criança que entendia que sábado era quando a resposta era mais provável de ser sim. Eli comprou as balas, deu 2 peças para cada menino e deu o pote para Clara colocar na cesta, o que Jessie observou com a satisfação silenciosa de uma operação bem-sucedida. Cole caminhou ao lado de Clara no caminho de volta para a carroça. Ele não segurou a mão dela desta vez. Ele tinha 6 anos e estava em público, e tinha sua dignidade, mas caminhou perto o suficiente para que seus braços quase se tocassem, o que, de Cole, era a mesma coisa. A viagem de volta foi diferente de todas as outras viagens que Clara havia feito em sua vida, de uma maneira que ela achou difícil de nomear. Ela sentou-se no banco da carroça com o sol de inverno no rosto e os meninos conversando atrás e Ruth fazendo comentários secos ocasionais sobre o gosto de Eleanor Marsh em chapéus. E Eli dirigia com a facilidade competente de um homem em uma estrada que ele viajava 10.000 vezes, e a terra ao redor dele era vasta, branca, quieta e enorme. Ela não estava segura da maneira que havia passado 3 anos tentando construir segurança. A segurança cautelosa e solitária de uma mulher que não confiava em ninguém o suficiente para ser ferida por eles. Ela era outra coisa. Ela estava plantada. Ela estava em solo que a havia aceitado. Ela não olhou para Eli. Ela olhou para a estrada à frente deles, para as colinas com seus gorros de neve, para o céu pálido. Você se saiu bem lá dentro, disse ele baixinho para que os meninos não ouvissem. Fizemos bem, disse ela. Ele aceitou a correção sem comentários. Eles dirigiram. O rancho apareceu à vista enquanto a luz se tornava dourada no meio da tarde, sua forma familiar. O celeiro, a casa dos trabalhadores, a longa casa de madeira com a fumaça da chaminé subindo reta no ar parado.
Clara olhou para ela e sentiu a coisa que vinha se recusando a sentir por dias. A coisa que ela vinha gerenciando, contendo e mantendo a uma distância cuidadosa. Ela sentiu o lar. Não o lar que ela tinha antes. Não a casa de Kansas City, que havia sido dela, e depois de seu marido, e depois de tristezas. Não o inverno de Missouri com seus quartos emprestados e sua lavagem de roupas alheias. Algo voltado para o futuro. Algo em que ela não havia entrado por acidente, mas que havia escolhido, condição por condição, de olhos abertos. Eli ajudou Ruth a descer da carroça, e ela entrou com os meninos. Ele voltou para onde Clara estava, descarregando a cesta de suprimentos, e pegou a ponta pesada sem que lhe pedissem. Eles a carregaram para dentro juntos. Ruth já estava começando a ferver a chaleira. Jesse estava contando a Cole uma história sobre algo que ele vira pela janela de Briggs, que envolvia um gato e uma roda de queijo, e estava se tornando mais elaborada a cada frase. Cole estava ouvindo com a atenção contida, que significava que ele lembraria dessa história, palavra por palavra, e a repetiria para Jesse no pior momento possível. Clara colocou a cesta no balcão e olhou para a cozinha. O fogo, a mesa gasta, a cesta de costura ao lado da cadeira de Ruth, as botas dos meninos enlameadas perto da porta dos fundos, o som de uma casa em funcionamento, no fim de um bom dia, e ela ficou muito quieta por um momento. Eli entrou atrás dela e pendurou seu casaco e chapéu. Ele olhou para ela parada ali. "Tudo bem", disse ele. Ela se virou, sua voz estava firme e seus olhos estavam claros. E ela quis dizer o que disse com tudo o que tinha. "Sim", disse ela. "Eu estou bem." E as palavras se acomodaram na cozinha como o calor do fogão. Não dramático, não repentino, mas real. O tipo de calor que alcançava todos os lugares frios, e ficava lá. Os meninos riam sobre o gato e o queijo. Ruth servia o chá. Lá fora, Tom Greer estava fechando o celeiro para a noite. O céu pela janela adquiria tons de rosa e laranja na borda das colinas, aquele tipo de pôr do sol ocidental que parecia incendiar a própria terra de dentro para fora. E Clara Whitfield, que havia sido expulsa de uma vida com nada além de uma mala, $3 e a sobra de uma promessa quebrada, estava na cozinha do rancho Callaway e compreendeu, sem precisar dizer em voz alta, que não havia chegado ali por acaso. Havia chegado ali por cada escolha difícil que já havia feito. Cada porta que havia deixado para trás de cabeça erguida, a cada manhã em que se levantara e feito o necessário, quando o mais fácil seria desistir. A estrada de Missouri não a levara aonde esperava. Levara-a a um lugar melhor. Levara-a a um lugar verdadeiro. E Clara May Whitfield, que aprendera da maneira difícil que pertencer não é dado, mas construído. Construído com biscoitos e cestos de remendar, emplastros de mostarda e facas com pinos soltos, e crianças que a observavam das soleiras até decidirem que valia a pena conhecê-la. Pousou as mãos no balcão da cozinha e pôs-se a trabalhar. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se. Subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.